Na verdade, nós temos muitas graças para dar a Deus, por vezes eu estou certo que nós esquecemos isso, especialmente quando nós corremos para um lado e para o outro, fazemos isto ou fazemos aquilo, e muitas vezes nós fazemos coisas que são puras distrações que o nosso foco devia ser o Senhor. Afinal, nós temos mais do que aquilo que nós precisamos, por certo, e por vezes temos aquilo que nós não deveríamos de ter, porque nos prejudica e tira a nossa atenção. Ahm, eu estava uma vez a ouvir o pastor Kevin Young e ele dizia que o facto de acordar de manhã e poder pisar em terra firme era para ele um motivo de gratidão a Deus. No meu pensamento, obviamente eu respeito isso e é verdade, eu nunca pensei dessa forma até ouvir o pastor Kevin Young. Para mim, muito notório é o ar que a gente respira. Quando a gente está com falta de ar, quando a gente fica doente, fica com falta de ar, parece que é tão importante isso, né? Mas é uma coisa que a gente faz naturalmente, a gente não pensa muito nisso, e que Deus provê para nós. O próprio sol que brilha, o frio, a gente hoje está frio e a gente reclama, com atenção aos irmãos que têm frio, é que a gente construiu ontem aquilo ali atrás, não é? Mas fica, a gente fala e a gente reclama, mas é tão necessário, né? É tão necessário a chuva que não caiu este tempo todo e agora que finalmente veio um pouquinho só, né? Mas ainda bem que veio e que nos leva realmente a pensar e a sermos gratos. O Dia da Ação de Graças é para mim um dia muito especial, muito importante, os irmãos sabem isso, né? Minha família sabe isso, eu torturo a minha família com o Dia da Ação de Graças, eles são literalmente torturados, porque até terminar o Dia da Ação de Graças ainda não é época de Natal, tá? Os irmãos repararam aí fora, né? Aqui dentro é Ação de Graças, Natal é só da porta para fora. Irmãos viram, não? Tem os irmãos aí meio desviados que andaram a enfeitar lá na casa, não tem nada a ver com isso. Tenho, estou a brincar, fui eu que sugeri para ser adiantando, dado que este ano calha tão tarde, né? E agradeço aos irmãos que fizeram isso, tá? Deus abençoe. Mas é para mim o Dia da Ação de Graças muito importante. Eu sei que é só um dia no calendário, para mim é mais que um dia, para mim é uma época. É uma época do ano para parar e pensar. Nós começamos logo no início do mês a cantar hinos que nos levem a agradecer e prepararmos para celebrarmos com muita alegria e sermos muito gratos a Deus por aquilo que o Senhor concede às nossas vidas. O facto de você estar aqui mais um ano, o facto de Deus continuar-nos a sustentar, o facto da misericórdia do Senhor ser estendida até nós. E por certo, se você olhar dentro do seu coração, é capaz de haver qualquer coisa especial que aconteceu este ano, pelo qual você está muito grato a Deus. Mas só o facto de estarmos aqui, amém? Tem gente na nossa igreja que casou este ano, por certo, que estão muito gratos a Deus. Posso ouvir um amém aí dos irmãos que casaram? Amém, amém. Estão muito gratos a Deus por terem casado este ano. Mas muita coisa boa que aconteceu, amém? E que nós podemos ser gratos. Mas acima de tudo, irmãos, vamos ser gratos pela salvação? Vamos ser gratos por Jesus Cristo? Será que a gente é grato o suficiente por Jesus Cristo? Será que um dia no ano chega? Estendemos este dia do ano, no meu caso, a uma season, como é que se diz season outra vez? Uma época, a época da ação de graça, mas na verdade é um dia. Eu sei isso, eu sei o calendário que é um dia, mas eu gosto que seja uma época. Mas para mim, irmãos, amados irmãos, eu acho que não chega. Nós precisamos ser agradecidos constantemente. Mais agradecidos. Se nós fôssemos mais gratos a Deus, a gente murmurava menos. A gente pecava menos. A gente desejava menos, a gente transgredia menos o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Nós aprendemos isso na minha classe a semana passada, que se nós fôssemos mais gratos pelo que temos, a gente cobiçava menos, a gente quebrava menos o 10º mandamento. O antídoto para o 10º mandamento, irmãos, é ser grato. É ter dia da ação de graças. Não é ter peru, tá, irmãos? É ter dia da ação de graças na nossa vida. É por isso que nós, na igreja, irmãos e irmãos, nós fazemos muito e devemos fazer isso, ação de graças. Celebrações de ação de graças. Eu recomendo que os irmãos façam. Tem aniversário, faz uma ação de graças ao Senhor. Faz um culto ao Senhor. Vai ter bebê, faz um culto à ação de graças. Vai casar, é um culto à ação de graças. Tudo deveria ser assim. Nós deveríamos lembrar diante do Senhor as dádivas do Senhor. Você tem um boletim na mão, você deve ter recebido em português. Eu peço que você possa acompanhar a mensagem no boletim, se for mais fácil, ou você pode simplesmente levar e ver em casa. O boletim ficou muito bonito, tem uma capa de Thanksgiving e tudo. Amém, irmãos? Então, por favor, se você não recebeu o boletim, levanta a mão. Quem não tem o boletim aí, levanta a mão. Só 2 irmãs que não têm, 3.
que não têm o boletim. Os irmãos podem passar aí o boletim às irmãs que não têm o boletim. Não, mas tem demais, né? Tem demais. A seguir já vai ter inglês. Para os irmãos aí que não receberam aí. Amém, irmãs? Levanta a mão outra vez para as irmãs verem que o irmão aí ver. Amém. Amém. E a irmã Rosemi não tem o boletim, irmão Chris. Irmã Rosemi. É muita gente, o porteiro fica perdido no meio da multidão. Não cometa, irmão, não ri porque está a ser filmado, irmãos. O que está lá do outro lado não sabe. Brincar, irmãos, amém? Somos gratos pelos que estamos aqui. Somos gratos que somos uma igreja pequena. Que Deus seja glorificado nela. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ficar de pé e orar, amém? Amado Senhor, Salvador nosso, somos tão gratos por este dia da ação de graças, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, pela nossa igreja, as nossas famílias, o nosso lar, a nossa casa, os nossos trabalhos. Senhor, somos gratos pelo ar que respiramos e pelo chão que pisamos. Somos gratos porque o Senhor é bom. E grande a sua misericórdia, somos gratos por não termos sido destruídos em nosso pecado. Mas acima de tudo, somos gratos por Jesus Cristo. Somos gratos pela salvação, somos gratos pela vida eterna. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso tempo juntos e possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 1, versículos 3 a 5. Se o irmão quiser ler no boletim, está ok. Não tem problema, não pode ler no boletim. Amém? Sei que os irmãos já leram em casa, receberam a notificação para ler esse texto. Os irmãos devem ter lido, meditado bastante. Amém? 1 Pedro 1, 3 a 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém? Nós sempre pensamos na salvação, e eu sei, meus amados irmãos, que nós repetimos isto tantas vezes, mas é tão importante que no dia de hoje nós possamos lembrar disso. Nós temos aquela expressão que diz a salvação em 3 tempos, né? Que vai quase contra o nosso pensamento de que é Deus que opera, né? Não, Deus opera a salvação, irmãos, é Deus que faz através da ação do Espírito Santo, traz luz à nossa mente para que possamos compreender as Escrituras e assim termos vida, e Ele nos regenera para que possamos crer no Senhor. Mas há 3 tempos na salvação que é muito importante nós refletirmos e pensarmos e lembrarmos. E neste dia, quase todos os anos, irmãos, por esta altura do Thanksgiving, a gente fala sobre isto. A partir da manhã vai ter um devocional especial do Thanksgiving de 3 dias, que é precisamente sobre a mensagem que estamos analisando hoje. E se você olhar atrás, todos os anos no Thanksgiving, por esta altura, eu trago mais ou menos este pensamento, esta ideia da importância que tem para que nós possamos, na quinta-feira, quando você se sentar na frente daquele peru, você possa, ou seja, o que for que você vai comer, você possa lembrar, acima de tudo, que o seu coração tem que estar grato a Deus por Jesus Cristo. Se você sentar na quinta-feira diante da mesa do peru ou do bacalhau, se você é português vai ter bacalhau, não é? Ou se você é brasileiro vai ter picanha, sei lá o que você vai ter. O que tiver lá, você olhar e você não conseguir ser grato a Deus a participar naquela refeição, para além daquela refeição, você é igual a qualquer pessoa. Fiz-me entender? Se você sentar na mesa do Thanksgiving na próxima quinta-feira e você for grato só pela refeição, você é igual a todo mundo aí. Mas se você for grato por muito mais que a refeição, você for grato pela obra do Calvário, você é um crente em Cristo Jesus. Tenha atenção como é que você celebra o Thanksgiving. Tenha atenção na importância que tem. De que é que você realmente é grato? Lá no fundo, no seu coração, o que é que realmente você é grato a Deus? O que é que de maior é que o seu coração está grato? Salvação em 3 tempos, como a gente fala, ou como a gente usa, é uma expressão que a gente usa, é-nos demonstrada neste texto. No versículo 3, primeiro versículo que nós lemos, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, passado,
E Ele nos regenerou passado para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeiro, grande razão, dentro das três, da salvação, para você ser grato a Deus nesta quinta-feira e sempre, é que no passado, no momento lá no passado, Deus te regenerou, Ele se entregou e Ele morreu em seu lugar para que você fosse salvo, livre da condenação do pecado que você merecia. Nota a importância que tem. Ainda você não era nascido, antes de você ser nascido, lá no passado distante, há 2000 anos atrás. E aliás, muito mais do que isso, no tempo de Deus e antes da fundação do mundo, já Deus tinha imolado o seu Filho no tempo de Deus, para que você fosse salvo. Ele sabia que você ia ser um pecador, Ele sabia que você iria desobedecer, que você iria permanecer em seus pecados, então Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem que você precisa de acreditar em si próprio, você precisa seguir o seu coração, seguir o seu pensamento, e tem aí uns life coaches, não é? Porque eles agora não são pastores, são life coaches, não é? Ainda bem. Quando eles chamavam pastores, confundia toda a gente. Agora é life coach, não é pastor? Tá bom. Eu até fico contente. Que dizem que você precisa de acreditar, que não é só isso, é que Deus acredita em si. Deus confia em si. Deus não desistiu de si. Ainda bem que Ele desistiu de mim, irmãos. O bom é que Deus desistiu de mim ainda antes de eu ter nascido. Ele não confiou em mim. Ele não entregou uma forma para eu me salvar a mim próprio, porque Ele sabia que eu era incapaz. Não confie no seu coração, não siga o seu pensamento, porque nem Deus confiou em si. Acima de tudo, Deus não confiou em si, é por isso que Ele enviou o seu Filho. Ele confiou no Filho. Ele confiou no Filho e deu ao Filho a capacidade e o poder, porque Ele é Deus como o Pai, de vir e se entregar no lugar de pecadores e os resgatar. Ele sabia que ainda no jardim de Getsemane, quando o Filho disse, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, ele sabia que a vontade do Pai iria ser feita. E por isso ele enviou o Filho, porque ele não podia confiar em nós, porque nós não éramos capazes. Jamais siga o seu coração. Jamais siga os seus pensamentos. Jamais acredite em si próprio. Você vai falhar, você vai errar. Confie no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o seu Salvador. Não confie em suas obras da carne, não confie em sua maneira de viver, não confie no seu jeito de ser salvo. Você não consegue se salvar. Confie no Senhor Jesus Cristo. E em tudo o que Ele faz. Eu já disse, irmãos, várias vezes, vou repetir. É por isso, meus amados irmãos, que eu acredito em casamento, sabia? E não acredito em divórcio. Sabe porquê? Porque eu não inventei. Coisa que eu invento não dá certo, irmão. Até que às vezes dá. Às vezes. Mas a maior parte das vezes não dá. Eu tenho tantas experiências, irmãos, de coisas que eu tentei fazer, que eu não vou dizer nenhuma delas para não ficar envergonhado, de que eu tentei fazer coisa que não deu certo. Mas a gente tenta. Mas sabe porque é que eu acredito em casamento? Porque eu não inventei casamento. Deus criou. Deus fez. O que é que Deus abomina? O divórcio. Vocês, o que é que isso tem a ver com a salvação? Não, irmão, só foi uma ilustração bíblica para aquilo que Deus faz, que permanece se a gente confiar nele, se a gente ficar nele. Meus amados irmãos, Deus criou a nossa salvação em Cristo, não deu a nós o poder de nos salvarmos, pois nós iríamos falhar. Ele enviou o seu Filho, ainda que você morresse pelos seus pecados, você simplesmente morreria nos seus pecados. E, meus amados, entenda isto, o ímpio não pode morrer pelos seus pecados, ele simplesmente pode morrer nos seus pecados. O que é que isso significa? Ele ainda que morra por causa do pecado, ele vai permanecer no pecado debaixo da condenação para sempre. Não o salvo. Não aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, não aquele que recebeu a maior de todas as dádivas, que foi o sangue precioso de Cristo, que foi derramado na cruz, aquele que é coberto por esse sangue, e ele foi livre da condenação. Você não está mais debaixo da condenação do pecado. O pecado não é mais aquele que a cédula que foi
que estava contra si, ela foi pregada na cruz. E ele levou sobre ele os pecados de todos nós, de todos os salvos, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Meu amado irmão, não me diga que na quinta-feira, quando você se sentar, se Peru, ou seja lá o que for, você não vai, por certo, ter uma razão para ser grato a Deus. Seja grato por Jesus Cristo. Seja grato pela obra do Calvário. Seja grato por o que Ele fez. Seja grato por aquele momento em que a expiação foi executada e Cristo disse: está consumado. Estava feito, estava completo. A obra foi completa no Calvário. E no presente, e hoje, isso foi o passado. Nota o versículo 5, vamos saltar o 4 de propósito, o versículo 5, o que é que acontece hoje? E hoje? Diz assim o texto, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Note, meus amados irmãos, no presente, hoje, você é protegido pelo poder de Deus. Você é protegido contra o quê? Você é protegido contra as contas que chegam todos os meses para pagar? Não, elas chegam. Você é protegido contra a chuva quando ela cai? Não, que ela cai na mesma. Você é protegido quando está muito calor? Não, você continua a ser exposto como toda a gente. O que é que o crente é protegido hoje pelo poder de Deus? O que é que o crente está protegido neste momento presente para que possa viver o seu dia com a ação de graças? A gente entende que olha ao passado e fomos salvos pelo precioso sangue de Cristo, acontecendo naquele dia em que a sua mente foi aberta pelo Espírito Santo e você creu e você foi salvo, mas hoje você está protegido. Mas vamos entender protegido contra o quê? Você está livre do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Você está protegido pelo mesmo sangue que o livrou. Você está protegido a sua alma. Amados irmãos, quanta confusão as pessoas fazem hoje com o sangue de Jesus. Sangue de Jesus para aqui, sangue de Jesus para acolá. Fala-se o sangue de Jesus a torto e direito de qualquer maneira. Eu conheço gente que é uma coisa no chão e diz: sangue de Jesus tem poder. Que blasfémia! Que erro! Era onde antes diziam palavrão, agora diz aquilo. Usar o nome do Senhor em vão é pecado, irmãos. Cuidado como é que a gente usa. A palavra do Senhor se refere ao precioso sangue de Cristo. Cuidado como é que a gente usa essas coisas. Sejamos sábios. Gente sendo curada pelo sangue de Jesus, não é não, irmãos. É no nome de Jesus. Você diz assim, mas não faz diferença nenhuma. Faz toda a diferença. Fica a saber que faz toda a diferença. O sangue de Jesus é para perdão de pecados. O sangue de Jesus é pela alma que é eterna. O seu corpo físico vai perecer na mesma. Sim, eu acredito em cura. No nome de Jesus há cura. No nome de Jesus há todo tipo de milagre e maravilha. Mas é somente pelo sangue de Cristo que uma alma é resgatada da morte do inferno. E por esse mesmo sangue ela é protegido. Você não está debaixo do domínio do pecado. Você foi livre. No passado você foi justificado. Você está livre da condenação. No presente, hoje, você está sendo santificado. A cada dia que passa, você vai sendo santificado e sendo mais parecido com Jesus. Você começa a ser cada vez mais parecido com qualquer outra pessoa e cada vez vai ser mais parecido com Cristo, juntamente com os seus irmãos em Cristo. Olha atrás, no Thanksgiving 2022, Thanksgiving 2023 e hoje em Thanksgiving 2024, eu estou certo que você está muito mais parecido com Jesus do que antes. Se não está, devia de estar. Por que razão Jesus iria te salvar e fazer-te viver estes 2 anos, mas desde 2020, seja de onde foi, e você para continuar o mesmo? Ele nos santifica. Estamos protegidos. O Espírito Santo habita em nós.
Fomos chamados para viver para a glória de Deus. Fomos chamados para viver para o Senhor. Nós não estamos debaixo do domínio do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. A gente diz não a Satanás. A gente diz não ao mundo. A gente diz não às trevas. A gente não obedece ao pensamento mundano. A gente obedece e submete somente a Cristo Jesus e às Escrituras. Hoje, seja grato a Deus por quem você é hoje em Cristo. E busque ser mais. Se você tem razão para a ação de graças hoje, porque você é salvo, porque você está protegido, porque você vive para a glória de Deus, continua assim e imagina o Thanksgiving do próximo ano, se Jesus não vier buscar a sua igreja antes, ou assim. Quanto mais parecido você estará com Jesus. Cada dia que passa, o Senhor nos santifica mais, nos aperfeiçoa mais, nos molda mais. Ele nos chamou para uma nova vida. Amados, nós pretendemos, agora daqui a pouco tempo, a gente vai começar a celebrar o Natal. Gosto muito do Natal, eu acho o Natal uma época muito boa para nós, os cristãos. A gente diz não ao pensamento secular do Natal do mundo e celebra o Natal de Jesus, não é? Amém? Amém. Natal é de Jesus. Amém? É o nascimento de Jesus. Ninguém vai roubar o Natal de Jesus. Ninguém vai roubar o aniversário de Jesus. Não é? Que é isso que a gente festeja, não é? As crianças até cantam. Feliz Natal, Jesus. Eu acho muito bonito. Feliz aniversário, Jesus. Parabéns, Jesus. Isso. Parabéns. Eu acho muito bonito. Tá? Porque o Natal é de Jesus. É o aniversário de Jesus. Ninguém vai roubar o aniversário de ninguém, vai? Quando você faz aniversário, você não quer que ninguém venha roubar o seu aniversário, certo? Então não tem velhinho nenhum de barbas brancas, do vestido vermelho, que vai roubar o Natal de Jesus. O Natal é de Jesus. Amém? 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 Está difícil. Mas a gente, ao longo dos anos, a gente vai chegar lá um dia. A gente vai excomungar o velhinho das barbas brancas, a gente vai ser só Jesus. Amém? A gente vai chegar lá. Diz assim, nem passou o Thanksgiving, já está lá. Claro, a gente vai celebrar o Natal de Jesus, mas a gente tem um jeito, meus amados irmãos, de fazer assim. A gente chega nasceu Jesus, que lindo, né? Tudo é bonito, né? As palhinhas são douradas. Tem um burrinho, uma vaquinha, né? Eles lá vão escovar o dente, né? Que está tudo a brilhar naquela foto que o povo pinta aí. Está tudo bonito. Até você reparou que o burrinho está tudo penteadinho, tudo direitinho. Bonito. Muito bonito, né? A gente passa daquela imagem bonita, uns a cantar. E, meus amados irmãos, não é bonito. A beleza ali é espiritual, né? Porque era literalmente uma manjedoura, era literalmente um lugar. Não era nada de belo, como a gente coloca, mas a beleza foi os anjos, a beleza foi a glória do nascimento do Salvador. Amém? Aí a gente salta dali na Páscoa, né? Passado pouco tempo, já chega a Páscoa. Jesus nasceu e já morreu por nós. A gente tende a esquecer a vida de Jesus. E quando a gente lembra a vida de Jesus, é os milagres. Meus amados irmãos, aquela perfeição que Cristo viveu em santidade, no meio a pecadores, é aquilo que nós somos chamados a viver hoje e é aquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer. E você diz, mas não é verdade que Jesus viveu a vida perfeita porque eu não podia viver e a minha salvação está completa nessa área também? É com certeza que é verdade, mas não é só porque Ele completou todas as coisas que você não vai conseguir. É óbvio que Jesus não vivesse uma vida completa, a nossa salvação não era completa tampouco, mas também, meus amados irmãos, é uma forma de nós desejarmos ser como Jesus no nosso dia a dia. Porque Ele é Deus, Ele é santo, mas nós estamos sendo santificados. Não é para nos submetermos a Satanás, não é para submetermos ao pecado. Você já parou para pensar porque é que na Bíblia está a tentação de Jesus? E tem sido o debate de muita gente aí, uns batem a cabeça para cá e para lá. E uns dizem que é figurado, é um sentido figurado, porque Deus não pode ser tentado. E outros dizem que não, era mesmo assim, porque o diabo estava na esperança que ele pecasse e falhasse. E outros dizem, mas como é que isso é possível? Porque Satanás sabia que Jesus é Deus, e como é que e para cá e para lá, e uns debatem para cá, outros debatem para lá. Porquê é que a gente não faz só uma coisa aqui, irmãos? E não é que este assunto não é interessante, tá? Não é que este assunto não é interessante. Se alguém quiser aí convidar para tomar um cafezinho, eu aceito, você paga o café e a gente conversa sobre isso, tá? Não, eu posso pagar o café também. Mas eu tenho muito prazer em falar sobre isso. Eu acho que é um assunto super interessante, mas o que importa, meus amados irmãos, aqui é o seguinte. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Você vai ser tentado sempre, todos os dias. Todos os dias. A questão é, não peque. Mas assim, Jesus é Deus, Ele não podia pecar, Ele não ia pecar.
certo 100%, mas você não precisa pecar. Essa é a lição. A lição que a gente tira ali é que no final do texto diz assim, e o diabo ausentou-se por algum tempo. Quer dizer que ele voltou. E continuou. Mas Jesus jamais pecou. Nem na sua boca se achou engano. Para de pecar. Você não precisa de pecar. O crente não precisa viver o pecado e ele já foi livre desse domínio. Antes você pecava, não tinha outro jeito. Você não tinha Cristo, até o seu respirar era abominável a Deus, entende? Porque a sua natureza era pecaminosa. E é por isso que é tão importante a gente acreditar e entender a depravação total, não é? Até o nosso respirar era abominável a Deus. Hoje você tem Cristo, o Espírito Santo habita em si. Ele te capacita a você viver para a glória dele. No presente. Você é grato que a sua vida é útil? Quando você faz uma coisa inútil, você fica contente? Às vezes você faz coisa inútil, não faz? Você não fica contente? Olho para a cara dos irmãos, parece que ninguém aqui faz coisa inútil. Que bom, irmãos. Você deve ser muito produtivo. Faz coisa inútil, faz. Para de fingir que não faz, que faz. Faz coisa que não tem sentido nenhum. Right? Não tem sentido nenhum. Meus amados irmãos, a sua vida toda era inútil diante de Deus. E Ele te deu a capacidade hoje de ter uma vida útil. Viver para a glória do Senhor. A ação de graças no presente é o facto de eu ter sido salvo no passado, mas hoje a salvação será operante em mim agora para a santificação. É eu não ter que viver debaixo do pecado, é eu poder viver para Deus. Esta é a ação de graças no presente. A gente tende a esquecer isso, assim como a gente salta do Natal lá para a Páscoa, sem perceber quão importante é a vida de Jesus, a santidade, a forma como ele agiu. Também a gente tem a tendência de passar da cruz, da salvação para a eternidade, como se agora fosse um peso. Meu amado irmão, a sua vida nesta terra não pode ser um peso. Não pode ser um peso. Tem gente que só está à espera de morrer. E tem gente nova à espera de morrer. Que tristeza. Deus te deu uma vida para você viver para a glória dele. Usa a vida que você tenha. Usa o tempo que Ele te está a dar agora. Usa e desfruta, vive para a glória do Senhor. Seja satisfeito em Cristo. Tem gente que só está à espera. Eu ouvi o outro dizer: queriam-me vender um caixão, mas é a última coisa que eu preciso. Eu acho que em inglês soa melhor, não é? Entendeu? A última coisa que você vai precisar é um caixão. É literalmente a última. É? Tem gente que está assim. Meu amado, tem gente que já comprou o caixão. Já comprou o lugar no cemitério. Irmão, pode pôr em qualquer lugar, tá? Forte. Tem gente que já comprou o lugar no cemitério, tem até o sapato e o terno para quando for enterrado. Eu só espero que o fulano não engorde. Ou não morra de um assunto assim que enche, porque não vai servir o terno. Que ridículo. Meu amado irmão, tem um monte de gente que eu conheço assim. E você está a rir porque você sabe quem você tem, lembrou de alguém. Estão a rir aí, lembrou de alguém. Tem gente assim. Meu amado, tem crente que já arrumou tudo. Só não fez isso. Só não comprou o caixão. Eu espero que não tem crente que comprou o caixão, please. E que comprou o terno para ir ser enterrado e sapato para ser enterrado. Tem gente que eu espero que não. Espero que não tem crente que tenha feito isso. Mas tem crente que já espiritualmente fez isso. Já está quase morto. Já não... famílias a lutar por um lugar na campa, pode enterrar no sítio qualquer, irmão. Joga ali debaixo do gazebo. Enterra debaixo do gazebo. Põe lá umas flores bonitas até, sei lá. Meu amado irmão, esquece isso. Não importa nada. Tem crente, meus amados irmãos, que já está arrumando as botas. Mas já fiz o que tinha para fazer, agora já está. Meu amado irmão, não. Se Deus te dá mais um dia nesta terra, vive para a glória do Senhor. Se Deus te dá mais um momento, seja satisfeito e grato por Ele. Faça o seu melhor, viva para o Senhor. Viva intensamente. Eu já falei isso, amados irmãos, na verdade, o envelhecer, né? No sentido, não no sentido da queda, do enfraquecimento do corpo, etc., mas no sentido da mente, é uma bênção. Você está mais sábio.
Né? Às vezes a pessoa diz assim, a idade dá a licença da gente dizer o que a gente quer. Não, I don't think so. Eu acho que a idade dá a capacidade da pessoa ser sábia, dar bom conselho, falar, ser um modelo a seguir, ser um exemplo a seguir, mostrar aos outros como viver, diz a Escritura. As irmãs mais velhas sendo um exemplo para as mais novas, os irmãos mais velhos agindo com sabedoria. Essa ideia da gente juntar os jovens, né, todos juntos, e pôr um pastor meio maluco, cabelo esquisito, a fazer palhaçada para os jovens, é um erro. O que os rapazes precisam é de acompanhar homens mais velhos que os ensinem, é ser homens. Que para ser criança, para fazer coisa maluca, já eles fazem. O que as meninas precisam é de acompanhar com irmãs mais velhas que aprendam com elas modelos de santidade. Ora, se você não está vivendo esse modelo de santidade, que exemplo você é para os outros? Que exemplo você é? É tão importante, meus amados irmãos, e me alegro quando irmãos da igreja, quando os meus filhos acompanham com irmãos da igreja mais sábios, mais velhos, com os quais eles possam aprender. Não é que eles não precisam ter tempo juntos, mas muito mais precisam de acompanhar e de aprender. Aquela expressão, meninos serão sempre meninos, não, meninos serão homens. Meninas serão senhoras. E por aí vai, poderíamos continuar aqui, mas vamos passar à frente. Mas este é um assunto importante para nós refletirmos a sua salvação hoje, o privilégio que Deus lhe dá para você hoje viver para a glória de Deus. Não desperdice isso. E no futuro, irmãos, no futuro. Tanta gente aí preocupada com o futuro, não é? O que é que vai ser o futuro? O que é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser depois? E você sabe como é que vai ser o seu futuro. Você não tem que se preocupar com o futuro. Porque o seu futuro não está nesta terra. O seu fim não é a aposentadoria. Ou a reforma para os irmãos em português, a reforma de reforma, não a reforma teológica. A gente chama para os irmãos que não sabem, os irmãos do Brasil, a gente chama a aposentadoria reforma. Mas é que a gente já é reformado, não é? Desde lá o nascimento. Não, a gente sabe, não sei porque a gente chama reforma, até hoje não entendi. Mas anyway, porque na verdade nada se reforma nessa altura, pouco se reforma, mas é a expressão que a gente, é a palavra que a gente usa, tá? Mas amados irmãos, o seu fim não é nesta terra. O seu fim é na glória. E você diz, e como é que eu sei que vou lá chegar? Oh, você sabe. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você vive para a glória de Deus, você sabe que aquele que morreu no seu lugar ressuscitou ao terceiro dia, e porque ele vive, você viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Nem do futuro, o crente nem da morte tem medo. Nada assusta o crente. A morte é só o servo que o levará à eternidade. Se Jesus não vier, não, senão você vai com Jesus. Meu amado irmão, está garantido. Você tem razão para ter um feliz dia de ação de graças este ano ou não? O seu futuro, o que está para lá, está garantido e está guardado por Deus. Porque como eu disse há pouco, Deus não confiou em si, não lhe deu uma forma de ser salvo, também não lhe deu uma forma de você manter-se salvo, porque você ia perder. Sabe quando você dá pela primeira vez dinheiro aos seus filhos? Já fez isso? Dá pela primeira vez você dar dinheiro ao seu filho para pagar uma coisa na escola. Quantos têm essa experiência? Quantos têm? Já? Alguns? Alguns. Alguns não têm. Quem não tem filhos, mas outros sabem. Você deu ao filho, né? Você pergunta 20 vezes antes de sair de casa. Entrega lá na escola. Não esquece, entrega lá na escola. Onde é que puseste no backpack? Oh, esqueci-me, está aqui. Eu não é. Depois, quando chega da escola, qual é a primeira pergunta? Entregaste o dinheiro lá na escola? Eu não sei, se você não faz isso, você tem menos dor de cabeça e cabelo branco do que eu, porque eu é assim. Você já entregou na escola? Entregou? Você pagou? Está tudo certo? Está tudo certo? Entregou lá na escola? Ai, esqueci-me. Amanhã, não podes passar de amanhã. Não é? Meu amado irmão, Deus não entregou a salvação na sua mão para você manter, porque você ia perder. Você não aguentava nem um minuto. Eu não aguentava nem um minuto. Deus não entregou na nossa mão a salvação. Ele pôs na mão de Jesus. E Ele usa o Espírito Santo para guardar-nos nele. Estamos guardados em Cristo. E isso era o versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer
Ele nos guardou para uma herança que jamais poderá aparecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Ele guardou essa herança para si, porque você não lhe podia dar na mão, você iria perder. Está guardada no céu, você vai chegar lá. Não importa como. Afogado, queimado, com câncer, whatever, doesn't matter. De morte súbita, ataque de coração, acidente de carro. Quer que eu continue? Ou está bom? Tá bom, chegou. Não importa como. Vai chegar lá. Você entendeu que você vai chegar lá? E tem mais. Velhice, isso, velhice. Meu amado, vai chegar lá. E um dia você verá o Senhor. O sol realmente foi demais. Foi. Agora está difícil segurar aqui. Olhei para a cara dos irmãos, alguns estavam quase. Está repreendido em nome de Jesus. Quase que virou uma igreja penteca. E de repente. Mas, amados irmãos, o que importa é que a gente vai chegar no céu. Jesus vai estar lá. A glória do Senhor para todo sempre. Você vai desfrutar da presença do Senhor. Você vai desfrutar de cada um dos irmãos que está aqui. E alguns dizem assim, misericórdia, não preocupe, ele vai estar renovado, ele vai estar todo glorificado. O corpo é glorificado, não preocupa nisso. Vamos estar presentes uns com os outros, irmãos. Participando da gloriosa mesa do Senhor, que a gente não sabe direito o que é. Mas a gente sabe que Jesus disse que iria estar lá. Meu amado irmão, está guardado para si. Eu vou-lhe pedir uma coisa, irmão, uma coisa. Neste dia da ação de graça, vou pedir uma coisa para si, uma coisa para si. Posso pedir uma coisa? Uma promete que vai fazer uma coisa para mim? Uma coisa. Você vai ter o melhor Thanksgiving da sua vida. E ainda que você tenha a mesa mais pequena que você alguma vez teve, você vai ter o melhor Thanksgiving da sua vida. Porque Jesus Cristo é o seu Salvador. Porque Jesus Cristo é o seu Salvador. Porque Ele morreu. Porque Ele ressuscitou. E Ele o amou. E você pertence a Ele. Amado irmão, amada irmã, criança, adulto, mais velhos, mais novos, tenha, por favor, o melhor dia da ação de graças da sua vida. Agradeça por Jesus Cristo. Tire um tempo esta semana para orar, para meditar na bondade do Senhor para consigo. E a seguir, logo a seguir, pense noutras coisas que Deus acrescentou à sua vida, que você nem pediu por elas. Que você, outras coisas você pediu e Deus te concedeu. Seja grato. Não faça muitos pedidos esta semana. Não é que é errado, peça. Mas seja mais grato. Tenha um feliz dia da ação de graças. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. É o meu desejo para si, nesta manhã. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos por Jesus Cristo. Somos gratos pelo dia da ação de graças. Somos gratos porque a morte e a ressurreição do Senhor que nos deu vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nesta manhã, o nosso coração está grato a Ti. A Ti bendizemos e adoramos no nome de Jesus. Amém. Então que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem? Amém. Mas podem ficar sentados, amém? É reforma mesmo, né?